roubaram a individualidade do Shigaraki e deram pra quem? Pro Deku. Isso mesmo que tu leu, meu. O Shigaraki ganhou o poder do Deku, o poder do Midoriya. Sim, quando o Midoriya era pequeno, ele tinha uma individualidade. E é como assim? Sim, ele nasceu com uma individualidade, mas ela foi roubada e dada para quem? Não sei! Para o seu arqui-inimigo Shigaraki Tomura. E calma, meu querido, calma que eu vou explicar essa história tintim por tintim nesse vídeo aqui. Então aperta teus cintos, tu tá na Telecomics e vamos que vamos. Pera aí, mano, mas que história é essa de que o Deku tinha poder? Como assim, cara? Ele não nasceu sem individualidade? Cara, se tu perdeu o vídeo que eu fiz sobre isso na semana passada, eu vou te dar um resuminho maroto aqui, tá ligado? Mas só se tu me prometer que depois tu vai assistir ele, que tu vai ganhar umas coisinhas a mais, tá ligado? Tem uma teoria em Boku no Hero que diz que quando o Deku era pequeno, ele teria tido um poder, mas esse poder, essa individualidade, ela teria sido roubada quando ele ainda era pequeno, quando ele teria ido pro hospital. Aquele doutor que o analisou teria roubado a sua individualidade. Por que ele teria feito isso? Porque este doutor trabalhava para o All for One. Sim, ele trabalhava no hospital e no All for One. E no All for One boa, né? E para o All for One. E ele teria pegado esse poder do Deku porque ele teria achado interessante e teria passado pro All for One. Se tu quiser saber essa história com mais detalhes, depois assiste o vídeo que eu vou deixar anexado aqui nos cards, mas assiste depois que terminar isso. Inclusive, tem bastante detalhes sobre a criação dos Nomus e alguns podres do Doutor. Então assiste que depois dá uma assistida que é muito bom. Mas o que eu não falei no vídeo passado é que este poder que o Doutor teria roubado era na verdade o poder do Shigaraki. Era a individualidade Decay, aquele poder lá que o cara toca e morre, tá ligado? Aquele poder sinistro. Então eu sei que tu tá perdido, vamos recapitular. Deku pequeno nasceu com poder e esse poder era o Decay. Ele foi pro hospital, o doutor que o Daigaraki safado roubou dele e deu pro All for One. E agora o All for One iria dar para o Shigaraki. Então na verdade o poder que o Shigaraki tem era o poder do Midoriya. Sim, o Decay pertencia ao Midoriya, mas foi roubado dele quando ele era pequeno pelo doutor. E o doutor pegou e deu para o All for One, que posteriormente entregou para o Shigaraki. E por que eu acho isso? Bom, existem algumas evidências escondidas na história do Shigaraki, na história de origem dele, que nos dão pistas de que talvez isso seja verdade e a gente vai ver todas elas agora. Tanto no mangá de Boku no Hero quanto no episódio, quando chega na parte da origem do Tomura Shigaraki, um dos primeiros painéis que aparece é ele pequeno, né, escorado num murinho e escrito a idade dele, né, diz Tenko Shimura, 5 anos. Sim, o nome verdadeiro do Shigaraki é Tenko Shimura. Quando o All for One adota ele, né, ele troca o nome. Uma das primeiras coisas que aparece é a idade dele, tá ali bem estampado na nossa carta dizendo que ele tem 5 anos. Por que esse detalhe é importante? Porque no mundo de Boku no Hero, as pessoas, né, as crianças começam a ter poder, começam a ter individualidade com 4 anos. Isso é bem especificado, inclusive pelo doutor que o Daigaraki, aquele safado, que os poderes começam a se manifestar na idade de 4 anos. Criançada pequena, tudo tem poder, né? Tudo sai, olha só, eu sei soltar fogo, Ah, eu sei soltar gelo, eu solto super pouco. entendeu? Ele sai assim. E o Tenko Shimura, né, o Shigaraki, ele tinha 5 anos e não tinha nenhum poder. Até aquele momento a individualidade dele não tinha aparecido. Isso pode ser um indício que, na verdade, ele não teria uma individualidade. Guarda essa informação no nosso saquinho de informações importantes que mais pra frente ela vai fazer muito mais sentido. Evidência número 2. Essa aqui só apareceu no mangá, né? Então te liga só. Antes desse painel que diz a idade do Shigaraki, que diz que ele tem 5 anos, alguns painéis antes, no capítulo 235, aparece um homem visitando a casa ali, né? A casa do Shigaraki. Visitando e largando o Shigaraki ali, dando a entender que ele tinha encontrado o guri no meio da rua, que estava lá brincando e se perdeu, e ele trouxe o guri de volta para casa. Tanto que a mãe dele diz, me desculpe pelo incômodo, não sei o que. E gente, se a gente for observar esse homem, a silhueta dele, tanto a roupa como o tamanho, lembra muito o All for One. O cara é quase do tamanho da porta, o All for One é um cara grande, tão grande quanto o All Might, né? A roupa dele, aquele terno, é muito parecido com o terno que ele já foi visto em outras vezes durante o anime de Boku no Hero. É o mesmo terno, assim, preto, com a camisa social meio aberta e sem gravata, detalhe, sem gravata. Isso é um detalhe interessante, né? Acho que seria do feitio do Correio, né, fazer isso, né, como escritor de mangá, colocar pequenas evidências, assim, pequenas provas que a maioria passaria desapercebido, que a maioria nem perceberia,
mas na real elas esconderiam informações muito grandes, sabe? Pô, mangá é maravilhoso fazer isso, sabe? Juntar as peças do quebra-cabeça. Mas tudo isso aí é só coincidência, um frame ali, um frame aqui, isso aí não tem nada a ver. Pra tu aí que tá dizendo que não tem nada a ver, depois que esses fatos acontecem, depois que esses fatos são mostrados no exato dia que esse homem aparece na casa do Shigaraki, no mesmo dia ele desenvolve o poder. O Decay é manifestado no guri, no exato dia, negão. Então não vem me dizer que não é verdade. Se tu concorda comigo, deixa teu like aí embaixo. Por que esses detalhes são tão importantes, né? O fato do Shigaraki ter 5 anos, ele não é só uma diferença de 1 ano. O próprio pai dele, né, fala que era melhor ele esquecer a história de se tornar super-herói, porque ele já tinha 5 anos e não tinha uma individualidade. Ou seja, era presumível que, se tu passasse dos 4 e não tivesse poder, tu não teria mais pra frente. Isso o próprio pai, nesse diálogo do pai do Shigaraki com ele dá a entender isso nas entrelinhas. Eu sei que poderia ter aqueles que desenvolvem suas individualidades mais tarde, né? Que era o que o Midoriya dizia que era, mas até hoje a gente não viu isso acontecer de fato. Tem que lembrar também que o Deku tava mentindo, né? Que ele tava dando um godozinho pra ninguém achar, pra ninguém suspeitar que o All for One era na real do All Might. All for One não, que o One for All era na real do All Might. Os nomes são parecidos. Então tudo isso leva a crer, sabe? O fato do Shigaraki possivelmente fosse um sem individualidade e o All for One aparecendo ali no mesmo dia, ele desenvolvendo o Decay, é quase como se ele tivesse sido responsável por dar esse poder a ele. E por que né, o All for One iria dar o Decay pro Shigaraki, pro Tenko Shimura? O que ele teria a ver com isso? Não sei. Mais pra frente eu vou responder essa pergunta, então segura aí, meu. Segura aí que tem mais uma informação importante. Como é que tudo isso se conecta com o Deku? Para essa teoria fazer sentido, para essa teoria funcionar, as idades precisariam estar alinhadas. Por quê? O Shigaraki ele é em torno de 5 anos mais velho que o Deku. O Midoriya teria 15, 16, o Shigaraki teria 20, 21. E no vídeo passado eu falei, né, que o Deku que o poder dele teria sido roubado quando ele tinha 5 anos, quando ele tinha ido para o hospital. Mas e se o poder do Deku tivesse sido roubado antes, quando ele fosse um bebê? Você já vai ver que isso é bem possível. Uma das coisas que sempre me chamou a atenção em Boku no Hero era o fato da mãe do Midoriya, a reação que ela tinha quando o Deku descobriu que não tinha poder. Ela tava chorando demais, sabe? E quando ele aponta pra tela e começa a chorar, né? Ela vai lá e pede desculpa. E ele fala, né, que eu não queria ouvir isso. Que ele queria ouvir que ele também poderia ser um herói, que é o que mais pra frente o All Might vai dizer. Mas vocês já pararam pra se perguntar por que a mãe do Midoriya disse me desculpe? Quando é que a gente pede desculpa, gurizada? Quando a gente comete um erro, né? Quando a gente faz algo que machuca o outro, que a gente sabe que a gente fez errado, e a gente vai lá e pede desculpa, né? Pelo menos deveria. Pede desculpa pros coleguinhas, viu? Mas não era culpa dela. O Deku nascer sem poder era uma infelicidade do destino, né? Não era algo que ela fosse responsável. A menos que ela fosse responsável por isso. Acompanhe esse cenário comigo que ele vai se conectar inclusive com o pai do Midoriya. Digamos que o Deku quando fosse pequeno, teria manifestado uma individualidade, quando ele ainda era um bebê. Midoriya era pequeno, nasceu um bebezinho. Foi lá sua mãe, se apaixonou por seu pai, não pelo pai dela, né, pelo pai do Midoriya. Foi lá, o Deku nasceu. Uma linda história de amor, muito bonitinho, muito fofinho, até que um belo dia ele desenvolve o poder, ainda bebê. A gente sabe que isso é possível porque a primeira criança que manifestou uma individualidade no mundo de Boku no Hero era um bebezinho, um bebezinho que brilhava lá. O Midoriya, ele teria manifestado esse poder, teria manifestado o Decay ainda criança. E se essa individualidade tivesse ocasionado algum desastre? Se essa individualidade, se o Decay tivesse destruído alguma coisa da casa ou tivesse tirado a vida de alguém, será que isso não seria motivo suficiente para pegar o Deku e levá-lo para o hospital, para tirar o poder que ele tinha? E se a situação tivesse sido ainda pior e ele sem querer tivesse atingido o pai dele? Durante todo o anime de Boku no Hero a gente nunca vê o pai do Midoriya. Ele não aparece em fotos, ele não aparece em quadros, ninguém fala dele. E se quando ele fosse pequeno, o poder dele tivesse sido manifestado, se ele tivesse manifestado o Decay ainda bebê e o pai dele infelizmente tivesse morrido por conta disso? Isso seria um motivo mais que suficiente para a mãe chegar com medo, né, que isso acontecesse de novo e levá-lo até um hospital de individualidades ou procurar alguém que pudesse tirar a individualidade dele. Então ela chegaria no Dr. Kudagaraki e ele diria não, tem um jeito. Ele poderia dizer que seria apenas uma cirurgia, mas na verdade a gente saberia que ele estaria pegando e levando para o All for One, roubando esse poder para dar para o All for One. Bem semelhante com o que aconteceu com a Eri-chan. Ela pequena, ativou a individualidade de desacelerar, né, de voltar no tempo, e acabou tirando a vida do pai sem querer. Se isso tivesse acontecido com o Deku também,
Isso explicaria porque que a mãe do Midoriya choraria tanto, né? Ela fez isso, que ela não poderia deixar aquele poder tão perigoso com o Midoriya, mas ela fez isso para salvá-lo, né? Mas ao mesmo tempo acabou tirando o sonho dele de ser herói porque tirou o que ele mais queria. Isso justifica muito o fato dela estar chorando e pedindo desculpas. Aqui eu vou abrir um parênteses, eu não acredito que o pai do Midoriya teria morrido assim. O que aconteceu com ele foi outra história, eu acho que ele ainda vai desempenhar um papel importante na história. Inclusive eu falei disso em um vídeo que eu já gravei e eu vou deixar aqui em cima quando ele for pro ar, tá ligado? Vai sair semana que vem, se tu não quer perder, só vir aqui embaixo e ativar todas as notificações, todas. Mas independentemente do pai do Midoriya morrer ou não, essa teoria faria sentido da mãe, né? Querendo se resguardar, impedir que algo assim acontecesse, levando o Midoriya até o hospital para tirar o poder dele. E pai, pode ver se tá gravando pra mim? Tá gravando. Obrigado, pai. E se tudo acontecesse desse jeito, a diferença de idade bateria perfeitamente, porque o Deku pequeno, bebê, teria manifestado o poder, a mãe dele teria levado para o hospital, teria tirado o poder dele, passou para o All for One e o All for One deu para o Shigaraki, que tinha 5 anos, enquanto o Deku era um bebê. E posteriormente, quando o Deku crescesse, era só a mãe dele levá-lo até o hospital, então o doutor diria que ele não teria um poder. Isso explicaria, né, porque que ele respondeu aquilo de um jeito nem um pouco surpreso, e explicaria também um pouco as feições da mãe, que em vários frames no anime, quando o assunto é individualidade, a mãe do Midoriya, ela aparece assim, muito com uma cara estranha, sabe, uma cara meio triste, uma cara talvez como se ela soubesse de coisas que não foram mostradas para nós, e poderia ser muito bem isso. Assim, todas as peças se encaixam, nos levando ao fato de que o poder do Midoriya foi roubado quando ele era pequeno, foi entregue para o All for One, e o All for One deu para o Shigaraki. O Decay, que é a individualidade do Tomura Shigaraki, na verdade, pertencia ao Midoriya. Por que o All for One escolheu o Shigaraki para entregar o Decay? Não sei. Porque a gente tem que lembrar que o Tenko Shimura, que era o nome verdadeiro do Shigaraki, era na verdade quem? O neto da Nana Shimura. Sim, o Shigaraki ele é o neto da Nana Shimura, tá? A heroína que deu tanto trabalho pro All for One, que atrasou tantos planos, né? Que lutou tanto contra ele. Mas não é só por isso. O Shigaraki, se essa teoria for verdadeira, o Shigaraki seria uma criança sem individualidade. E o que isso tem a ver com isso? E sendo sem individualidade, ele poderia muito mais fácil lidar com poderes grandes, poderes grandiosos, conforme o próprio mangá de Boku no Hero já nos disse. Pessoas sem poder, pessoas sem individualidade lidariam melhor com, né, poderes grandes, poderes maiores, como o One for All e o All for One. Por quê? Porque se o Shigaraki já tivesse, né, uma individualidade, seria muito mais difícil para ele lidar, até levando a talvez o corpo dele desenvolver problemas, né, como foi com um dos portadores do All for One. Envelheceu muito rápido porque somou o One for All com o poder que ele já tinha, e isso fez com que o corpo dele colapsasse e envelhecesse muito mais rápido, porque não conseguia lidar com tanto poder. O que não foi o caso do Deku e do All Might, que eram duas pessoas sem poder e que receberam o One for All e conseguiram lidar muito bem com ele. Por quê? Porque elas tinham espaço suficiente que o corpo dela podia se adaptar muito melhor do que alguém que já tivesse um poder, que já tivesse uma individualidade. E seria o mesmo caso. E a gente não pode esquecer que o objetivo do All for One, no final, é roubar o One for All. Ele quer roubar o poder do All Might, né? O poder que agora está com o Deku. E para isso ele vai usar o Shigaraki. Ou seja, o Shigaraki ele precisa não somente lidar com o poder do All for One, que ele já tem, como ele precisa lidar com o One for All. E para isso ele precisaria não ter um poder, ele precisaria não ter uma individualidade, porque assim seria muito mais fácil para ele. E esse é um ponto. O All for One teria feito 2 em 1, teria matado 2 coelhos com uma cajadada só. Por quê? Ele teria o vassalo perfeito, que seria alguém sem individualidade que conseguiria lidar com poderes grandiosos como o One for All e o All for One. E ele se vingaria da Nana Shimura, se vingaria daquela que causou tanto problema para ele, se vingaria daquela que lutou tanto contra ele e atrasou tanto os planos dele. E inclusive ela fez de tudo para que os filhos não participassem desse mundo, não fossem afetados pelas consequências dessa guerra que ela travava com os vilões, né? Tanto que ela foi no cartório, ela mudou o nome do filho lá, para que ela aparentemente não tivesse um, mas o All for One de algum jeito ele descobriu, foi atrás e envolveu o Shigaraki, transformando ele no seu próprio discípulo, fazendo não só uma vingança contra a Nana Shimura, como também encontrando seu vassalo perfeito, o Tomura Shigaraki. E eu acredito que tudo isso vai terminar num clímax muito grande, numa luta entre o Deku e entre o Shigaraki, porque os dois não só possuem, né, uma aparência parecida, até quando eles eram pequenos eles eram muito parecidos, como eles possuem uma certa equivalência, né? Enquanto o Shigaraki é o discípulo do All for One, o Deku é o discípulo do All Might.
o Midoriya ele carrega o poder do bem, o poder, né, que junta com a união de cada portador e se transforma numa coisa grandiosa, enquanto que o Shigaraki carrega o poder do mal, né, o poder que causa destruição e que rouba aquilo que é dos outros. Uma equivalência muito semelhante ao Flash Reverso, né? Dois personagens poderosos, dois personagens fortes que ficam se degladiando, né? Não só no embate violento, como no embate psicológico também. E se a gente adicionar a toda essa situação o elemento de que talvez o poder do Shigaraki, o poder que causou tanta destruição, o poder que causou tantas mortes, era na verdade o poder do Deku, o poder do herói, do protagonista, isso vai trazer um peso pra trama muito denso, sabe? Porque o Shigaraki vai tentar jogar a culpa no Deku, que vai pensar que ele era infeliz por causa que o poder foi roubado dele, que talvez ele deveria estar no lugar do Shigaraki. Mas a grande virada do jogo vai ser o Midoriya perceber que na verdade o culpado daquilo não é ele, e sim o All For One. Teria roubado o poder e teria dado para o Shigaraki. O grande culpado da história é o All For One. E quando o Deku perceber isso, ele vai poder ir pra cima com toda a força. E quem sabe a gente não veja o Shigaraki percebendo isso também e voltando toda a sua ira, todo o seu ódio para o All For One, que foi o responsável por destruir a vida dele. Ele pegou ele criança, deu esse poder horroroso para ele, causou todo aquele trauma, né? Fez com que ele matasse ali a família, então transformou ele nesse vassalo, né? Nesse cara louco, nesse cara todo transtornado, nesse vilão. E vai ser muito legal ver isso acontecendo, né? Ver talvez uma redenção do Shigaraki, desferindo todo o poder em direção ao All For One. Se isso acontecesse, o Deku conseguiria cumprir o sonho dele, né? De salvar aquele menininho, de salvar o Tenko Shimura, que ainda está escondido em algum lugar dentro do Shigaraki. Então se isso acontecer, vai ser muito lindo de ver. Acho que vai ser um final digno. Imagina, meu, uma luta entre o Deku e o Shigaraki acontecendo paralelamente a uma luta do All Might contra o All For One e terminando desse jeito, sabe? Com o Shigaraki desferindo todo o poder em direção ao All For One. E então o Tenko Shimura sendo salvo, ele percebendo que ele poderia ter sido um herói e que no final ele conseguiu, digamos assim, fazer uma boa ação. Acho que ia ser muito massa, ia ser muito legal de ver tudo isso. Correio, por favor, faz isso.